Les conté que Invera tiene diferentes proyectos, hospitales hermanos, que ahora les vamos a mostrar la experiencia, Invera con veterinarios, Invera con educación para las escuelas y los niños y adolescentes, Invera Proa, Invera Terra para lo medioambiental, y me olvidé de mencionarles que también está Invera Innovación, ¿no? También estamos explorando nuevas alternativas y que esa área la lidera Waldo Belloso y después le va a mostrar un poco algunas cosas interesantes que hay en ese sentido para pensar en el futuro cercano. Saben que tenemos un poco de todo. Hay médicos infectólogos, microbiólogos, hay farmacéuticos. Nosotros convocamos a todas los grupos de trabajo de farmacia, la COFA, la FEFARA, a la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios. Hay, por supuesto, gente de todos los actores. Y hay personas que nos ponen muy contentos que estén. Hay gente de Hospitales Hermanos de Concordia que se vinieron desde allá para participar en este evento. Tenemos también a una persona, para nosotros es muy importante porque fue el padre de la criatura acá en Argentina, Jaime Lasovsky, un viejo amigo que cuando estuvo en la gestión pública, gracias a él, tenemos la CONACRA. Él la inició, así que nos alegra mucho que esté, y yo quiero pedir un especial aplauso para él. Porque la verdad que el trabajo que llevó adelante es muy importante para Argentina y para la región. Tenemos a Rachel Smith. Gracias, Rachel, por venir. Rachel es la asesora para Latinoamérica en resistencia a los antimicrobianos en el CDC. Así que es un honor para nosotros que esté con nosotros. Un aplauso también para Rachel. Y tenemos a Soledad González. Soledad trabaja duramente en el programa de RAM del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que también gracias, Soledad, por todo lo que hacen en nuestra provincia. Por supuesto que ya la mencionamos a Liliana Clara, una precursora, una prócer de todo lo que es resistencia, entre otras cosas en la infectología, que siempre nos honra con su presencia. Y bueno, vamos a continuar ahora. Quería presentar a otra amiga, que es Ana Gales. Ana Gales es médica infectóloga. Ella es profesora de infectología de la Escuela Paulista de Medicina en la Universidad Federal de San Pablo. Coordina el programa de posgrado de enfermedades infecciosas también en la misma universidad y es coordinadora adjunta del Instituto Paulista de Resistencia Bacteriana e investigadora principal de lo que es nuestro CONICET, pero en Brasil. Y bueno, y le pedimos a Ana que se acercara a Buenos Aires, y es un gusto para nosotros tenerla aquí en esta mañana, donde le pedimos 2 charlas, y la primera va a ser sobre nuevos antimicrobianos, para que intercambiemos un poquito en ese sentido. Ana, bienvenida a Buenos Aires. Quero empezar a charla falando de uma iniciativa da Sociedade Americana de Infectologia, que para mim é um exemplo, era uma inspiração, porque não tínhamos antibióticos, tive um movimento na Sociedade Americana de Infectologia para termos 10 novos antibióticos em 2020. Criou uma iniciativa que foi muito importante, porque ha criado a oportunidade de incentivos fiscais e econômicos para as indústrias terem outros antibióticos. Essa iniciativa é chamada 10 por 2020. 10 novas drogas em 2020. Pronto.
deste lado também. Acá puedes ver as drogas que foram desenvolvidas desde 2010. Temos a primeira droga contra gram positivo, que é ceftarolina, pero temos outras drogas contra gram negativos. Em 2014, temos a primeira cefalosporina com atividade especialmente contra gram negativos, pero especialmente com pseudomonas, que é ceftolozana tazobactam. Depois, temos em 2015 ceftazidimavibactam, 2017 meropenem-valprorbactam e delafloxacina. Delafloxacina é uma quinolona com atividade contra pseudomonas, pero tem mais atividade contra cocos gram-positivos, especialmente Staphylococcus resistente à oxacilina. Em 2019, temos omodaciclina, eravacyclina e plasmicina. E acá temos Temos em 2018 plasmicina, eravacyclina e omodaciclina. Em 2019, imipenem-relebactam, lefamulina, que não é contra gram negativo, é contra pneumonia, e cefiderocol, é uma cefalosporina. Acá temos o quadro que temos de novos antimicrobianos. Se mira o quadro, pode prestar atenção que não temos muitas drogas contra a Acinetobacter baumannii. Contra a Acinetobacter baumannii, temos cefiderocol e temos não beta-lactâmicos. Agora, em 2024, temos aprovado cefepime-tazobactam, não é aprovado pela FDA americana, não pela Food and Drug Administration. É aprovada pela agência europeia. Ha passado muito rápido, eu vou voltar. Em 2023, tivemos a apresentação. Perdão, estou muito atrapalhada. Aperto e não vai. Um minuto. Sempre aqui? Pero não vai. A hora foi muito. A hora. Em 2023, temos Sulbactam Durlobactam, que é a primeira droga aprovada contra Acinetobacter baumannii. Vou falar sobre a droga depois. Em fevereiro de 2024, temos aprovado o cefepime-tazobactam, que é contra Bleh. E temos em 2024, agora, aprovado o ceftobiprol, como é dito. Agora, para essa apresentação, vou falar sobre 5 drogas, na verdade, que Inês ha pedido para mim. Cefiderocol, não pedido, mas disse que é importante falar sobre essas drogas. Cefiderocol, Sulbactam Durlobactam, plasmicina, Astreonavibactam e cefepime-taniborbactam. As 5 drogas que terão atividade contra bacilos gram-negativos multiresistentes. Me compreende quando hablo? Estou falando muito despacio. A charla não é o mesmo em português. Perdão, estou fazendo-me melhor. Acá temos as drogas que são aprovadas e podes mirar que não temos atividade contra classe B. Classe B, quando hablo carbapenamassas de classe B, tens que memorar que temos NDM, INP e VIM. Não temos muitas drogas com atividade contra metalo-beta-lactamassas, temos somente cefiderocol e taniborbactam, que inibe parte das carbapenamassas de classe B. Não inibe todas, parte delas. Em sulopenem e cefepime-tazobactam, tem atividade somente contra as ISBLs, contra as BLEs. Plasmicina. Plasmicina é um novo aminoglicósido, não? Que é derivado de cisomicina, que é aqui, tem atividade muito importante contra enterobactérias. A atividade contra pseudomonas é marginal, não é muito boa, mas tem atividade também contra pseudomonas. É muito ativo contra bactérias que produzem enzimas modificadoras que cambiam a molécula de aminoglicósidos. Se tens, dependendo da enzima produzida, plasmicina mantém a atividade contra cepas produtoras de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. Acá,
podes mirar que temos as modificações na molécula de plasmicina que protegem a molécula, a droga, de la modificação causada pelas enzimas. Pero temos duas enzimas que são capazes de hidrolisar plasmicina, que são essas duas. AAC2 e AC2'4, encontrada no cromossomo de providência e encontrada em enterococos. É muito importante quais os mecanismos que afetam plasmicina. Se tens uma enzima que é chamada de metilasa ou metiltransferasa, leva a modificação de sítio A em ribossomo bacteriano. Desses é o sítio onde o aminoglicósido se fica. Então, se tem uma modificação de sítio de ação, a plasmicina não consegue se fixar. Me compreendem? Tá bem, perfeito. Inês, vou demorar mais que 40 minutos. Nesse slide, pode mirar que, quando comparas a atividade, quando se diz MIC 90, é a concentração de antibiótico que inibe 90% das bactérias testadas. Se mira o MIC 90 de plasmicina comparada a MIC 90 de amicacina, gentamicina e tobramicina, que está em amarelo em slide, podes comparar que a concentração inibitória de amicacina, gentamicina e tobramicina é muito alta comparada à plasmicina. Pero, se miras Pseudomonas, Stenotropomonas e Acinetobacter, a diferença não é grande. Só plasmicina é muito boa para enterobactérias produtoras de enzimas modificadoras de aminoglicósido. Compreende? É muito boa para enterobactérias. Também tem atividade contra amostras protetoras de Blé, contra amostras produtoras de carbapenamasas, é muito boa, porque não é um beta-lactâmico. Solamente a atividade de plasmicina não é afetada por carbapenamasa, é muito claro. Também há evidência de sinergismo quando combina plasmicina com piperacilina tazobactam ou ceftazidima para enterobactéria, ou quando combina meropenem e imipenem com plasmicina. Então, tem evidência de sinergismo in vitro. Como todos os aminoglicósidos não é absorvida por via oral, tienes que prescrever parenteral, tem volume de distribuição muito baixo, tem a proteína, como se diz? Protein binding, fica ligação proteica, não é ligação. União à proteína de 20%, que é muito baixa, é excretada pelos rinones. Renal excreção, rinones. Então, é excretada como uma molécula não modificada. Se é excretada como uma molécula não modificada e é um derivado de aminoglicósido, tienes nefrotoxicidade. É quase um sinônimo. Acá, tienes a tabla publicada no artículo de New England, que é estudo EPIC, que é o estudo de avaliação de plasmicina contra infecções urinárias complicadas. Pero é mais fácil se mirar. Tem uma coisa. Francisco tem minha charla, pode pôr no site das pessoas. Só as pessoas podem mirar a apresentação. No sítio de plasmicina foi produzida por Acaogen, e no sítio os slides são mais bonitos. Então, a comparação em plasmicina, acá, com meropenem, miraram o estudo em day 5 e day 17, perdão. 17, quando não hablo português, tem um neurônio em minha cabeça que diz que tem que falar em inglês. Me perdoam. Então, tem no 17. Quando mira a mortalidade na análise de meropenem comparado a Zendre, a cura clínica, ou melhora clínica, e a erradicação microbiológica, o grupo que recebeu plasmicina é melhor do que o grupo que usou meropenem. Pero se mira o de dia 5 de meropenem, é pouquinho maior
que plasomicina. Pero se mira el D17, plasomicina é melhor. Os estudos de aprovação da droga não são para demonstrar que a droga é pior. É para demonstrar que a droga não é inferior. Me compreendem? Todos esses estudos vão dizer que as drogas são boas, que não são inferiores. Tem estudos que permitem uma diferença de 10%, outros que 12%. Tem até estudos que lhe permitem uma diferença de 20%, que é muito. Pero as pessoas aceitam. Se o FDA e se a EMA, a agência europeia, aceitam, temos que discutir se é certo ou não. Pero as regulações são essas. Esse é o estudo que diz plasomicina para o tratamento de infecções causadas por enterobactérias resistentes a carbapenem. Esse estudo teve um número de pacientes muito baixo, solamente 38 ou 39, agora não me recordo se foi 38 ou 39. Há participado desse estudo, era muito difícil incluir pacientes, porque o paciente teria que ter uma bacteriemia ou uma pneumonia por enterobactérias resistentes a carbapenem. Não poderia ter resistência não sabíamos se íamos dar colistina ou plasomicina. Pero em meu hospital, e na hora que ia incluir os pacientes, teníamos um brote de metilasa, de produção de metilasa, e não pudemos incluir muitos pacientes. E nesse estudo, demonstrou que plasomicina era melhor que colistina, não superioridade, pero tinha uma cura clínica, uma probabilidade de sobrevivência maior com plasomicina do que com colistina, e tinha também menos toxicidade em rinones. Pero, como o número de pacientes era muito baixo, FDA não é considerado como uma indicação, porque não havia poder estatístico para demonstrar que plasomicina era melhor que colistina para o tratamento dessas infecções. Se não me compreendes, me para, porque estou falando despacio e estou falando em portunhol e me atrapalho toda hora, então, se não... Perdão. Como os aminoglicósidos, temos o mesmo problema que a amicacina, a gentamicina, temos uma advertência que podemos ter toxicidade renal, podemos ter bloqueio da placa neuromiomuscular, podemos ter risco nas mulheres embaraçadas. As reações adversas mais comuns são diarreia, perda da função renal, hipertensão, nada é muito grave, pero toxicidade renal é a principal reação adversa. Plasomicina é terminado. Se pode. Wanda, não funciona. Agora começamos a cefiderocol. Plasomicina, me compreenderam? Estou me sentindo muito mal, porque não me compreendem, não? Compreenderam? Então, tá bem. Cefiderocol. Cefiderocol é muito bueno, é uma nova molécula. Pensam na molécula de ceftazidima. Tem a molécula de ceftazidima, modificações na molécula de plasomicina, e a modificação é muito importante, esta modificação. É o carbono C3 de la cadena. Oh, meu. Agora fui uma paulistana, porque aí dito, oh, meu. Porque as únicas pessoas em Brasil que dizem meu, dizem São Paulo. Não é muito importante ter esta modificação, porque esta modificação é responsável por captar o ferro. Fierro. É muito importante. Esse grupo é importante porque le aumenta a afinidade por a atividade por a proteína fixadora de penicilina e confere estabilidade às beta-lactamasas. Então, não é necessário saber todas as modificações, mas é importante recorrer a esse diapositivo para compreender que as modificações na molécula de ceftazidima, que deram origem a cefiderocol, são importantes para conferir maior estabilidade frente a beta-lactamases, maior afinidade pelas proteínas fixadoras de penicilinas, é muito importante. Cefiderocol tem uma atividade
que é diferente. O meio externo. O meio externo. Foi? Foi. O meio externo tem ferro e tem a molécula de cefiderocol. Cefiderocol se fixa ao ferro e é transportado para o interior da célula bacteriana usando os canais apropriados para o transporte de ferro. No interior da célula bacteriana, o ferro se separa da molécula de cefiderocol que vai à proteína fixadora de penicilina. É muito importante. É considerada a primeira cefalosporina chamada de cefiderocol, porque é sideróforo. Não sei como se diz em espanhol. Sideróforos são as substâncias que a bactéria excretam para captar o ferro. Por causa daquela parte da molécula do carbono 3, gruda o ferro e pode para dentro. Então, a primeira cefalosporina aprovada para que do grupo sideróforo. Compreende? Isso aqui. Cefiderocol tem alta afinidade pela PBP3. PBP3 é uma proteína muito importante para ceftazidima também, para vários beta-lactâmicos, esse PBP3. É muito estável a hidrólise por beta-lactamasas, BLE, carbapenamasas de classe A, classe B, classe D e classe C. Em vitro, a droga é maravilhosa, pero em uso clínico não provou ser tão maravilhosa quanto esperávamos, pero em uso in vitro é muito boa. Como se tem resistência a cefiderocol? Pode ter mutações em receptores de ferro ou não pode cambiar, é o anterior. Está bem. Aqui, se tens mutação, acá, porque temos receptores que são específicos para Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, se tem mudança, câmbio desses receptores, mutação em desses receptores, temos resistência. Podemos ter resistência se tem modificações em laporinas, porque numa percentagem muito pequena de cefiderocol penetra na célula bacteriana pelas porinas. Então, se tem modificações pelas porinas, também tem resistência a cefiderocol. E se tienes também uma bomba de flujo. Se tienes uma hiperexpressão de bomba de flujo, também tienes resistência a cefiderocol. Aislados multiresistentes, é muito importante ter na concepção que a bactéria tem múltiplos mecanismos de resistência. A bactéria não é somente produtora de carbapenamase, é produtora de carbapenamase, tem mutação em porina, hiperexpressa bomba de flujo, tem múltiplos mecanismos. É muito esperta, inclusive é resistente aos fagos. É mais resistente aos fagos que as cepas sensíveis. O próximo, por favor. Antimicróbios de teste de sensibilidade é muito difícil para cefiderocol. Temos um problema muito sério, porque quando testamos as bactérias, usamos o meio de cultura, Miller-Hinton. O Miller-Hinton tem ferro, tem cálcio, tem magnésio, pero não puedes testar cefiderocol em la presença de ferro. Tienes que ter um meio sem ferro. Agora temos um novo método por Eucaste, que é mais fácil ter um meio que pode ter ferro, mas não é fácil. Acá há exemplos de como se faz a leitura da placa. Primeiro problema, não podemos usar o teste de gradiente. Podemos usar um disco como um screening, como uma triagem. Pero, se queres saber a MIC, a concentração inibitória mínima, tienes que fazer microdiluição em caldo. A microdiluição em caldo não é fácil. Sempre tienes que mirar o controle positivo, sempre, em comparar o controle positivo com
o poço, não sei como se diz, a célula da placa de microdiluição para lá comparar o crescimento. Ela é considerada o MIC quando não há crescimento ou quando o crescimento é menor do que 1 milímetro. Só tens que comparar. Como se, em português dizemos botão, pocillo. Pero como se diz quando tem isso aqui? Botão. Então, tens que ter um botão menor que 1 milímetro. É importante, 1 milímetro. Tens que comparar o crescimento no teste positivo e no negócio. Então, é complicado. Temos uma complicação a mais. Qual é a complicação? As pontas de cortes são diferentes. Então, temos pontas de cortes para CLSI, temos pontos de corte para EUCAST e temos pontos de cortes para FDA. Tens que prestar, é um pesadelo, porque quando miras um artigo, tens que prestar atenção a que ponto de corte ele usou. Porque se há um estudo clínico, é FDA. Se há um estudo de laboratório, CLSI em Argentina, EUCAST em Brasil. Pero é o mesmo, é um problema. Teníamos que ter um ponto de corte no mundo. Não há necessidade, teníamos que ter. Sei que é um sonho, que não vai existir, mas me gostaria de ter um dia solamente uma instituição que estandardizasse, que padronizasse os pontos de corte, não? Pero quando miras a atividade antimicrobiana de cefiderocol, é muito baixo a MIC 50 e 90 para todas as espécies bacterianas. Me compreende? Se mira aqui, o MIC 50 é em azul, o MIC 90 é em vermelho. Em vermelho não, rojo, certo? Vermelho, rojo, é o mesmo. Se digo vermelho, traduzem na sua cabeça. Perfeito? É muito importante. Acá é para comparar a sensibilidade de cefiderocol. Temos acá o MIC de cefiderocol, acá ceftazidima bactam e meropenem. Em rojo estão as MICs que são muito altas para ceftazidima bactam, meropenem, quando compara Acinetobacter baumannii, Enterobacter, Klebsiella ou Pseudomonas aeruginosa. Então, você mira o MIC 50 e MIC 90, comparado ao MIC 90 de Ceftazidima bactam meropenem, são muito baixas. Por quê? Cefiderocol tem atividade contra as cepas produtoras de carbapenamasas, de classe D e classe A. Próximo, por favor. Agora, esse estudo é muito importante porque há reportado uma meta-análise e é reportado a resistência de cefiderocol mirando todos os estudos publicados. E pode perceber que temos um problema muito sério, porque quando olhas as taxas de resistência ou não suscetibilidade em las cepas que são resistentes, como Acinetobacter baumannii, produtores de NDM, quando olha enterobactérias, produtoras de enterobacteriales que são resistentes a Ceftazidima bactam, as cepas que são mais resistentes têm muita chance, probabilidade de também terem MICs mais altos para cefiderocol. É um problema muito sério, porque se pensas em prescrever cefiderocol, não há prescrever cefiderocol para uma cepa que é sensível. Pensa prescrever cefiderocol para as cepas que são resistentes. E a probabilidade de ter cepas não sensíveis a cefiderocol é muito mais alta em cepas que são resistentes. Quando tienes resistência a cefiderocol, há dito em los slides anteriores que podemos ter mutações, cambios em los receptores de fierro, podemos ter mutação em AMP-C, podemos ter hiperexpressão de AMP-C. NDM, se tienes múltiplas cópias de NDM, também tem resistência. E se tem também, se tienes também OXA48, KPC2, se a bactéria produz múltiplas cópias, me compreende quando digo múltiplas cópias de carbapenamasas, essas múltiplas cópias afetam a atividade de cefiderocol, porque pensam, tem que ter uma proporção entre a beta-lactamase produzida e beta-lactâmico oferecido. Se tem muita beta-lactamase, o equilíbrio, o balanço é diferente. Compreenderam? É importante. Cefiderocol é muito importante, proteína, união proteica?
União proteica é em torno de 40% a 60%. A excreção é renal. Se é renal, tienes que corrigir, adequar, ajustar a dose quando tem insuficiência renal. Em plasmomicina também tienes que ajustar a dose quando tem insuficiência renal. E acá se mira, se tienes MIC de até 4 microgramas por ml, até 4, a probabilidade de atingir a meta, o alvo farmacodinâmico. Qual é o alvo farmacodinâmico? Alvo farmacodinâmica, esperamos que a concentração de antibiótico seja maior que 50% no intervalo entre doses. Me compreende? Tem que ter. Se mira cá, se tem cepas com MIC até 4, se tem MICs até 4, tanto faz eu usar cefidrocol em 3 horas ou em 1 hora. A minha probabilidade de atingir a meta farmacodinâmica, que tem que ser maior que 90%, eu consigo atingir com essas doses. Pero, se tem uma cepa que tem MIC mais alta, tenho que ter de prescrição de antibiótico em 3 horas. Temos 3 estudos importantes que foi feito, 3 estudos iniciais com cefidrocol. Um estudo que foi publicado por Bassetti, que publicou cefidrocol contra best available therapy, contra a melhor terapia disponível, contra a melhor terapia. E nesse estudo, a mortalidade se compara, como se diz endpoint em espanhol? Em português diz desfecho primário. Eu não sei como se chama. Endpoint primário. O endpoint primário era a cura clínica no teste de cura. Esse era o endpoint primário. Quando eles comparam, teníamos 118 pacientes, 54 em acineto, 39 klebsielas e 22 em pseudomonas. Quando ele compara a clínica cura em pneumonia nosocomial, infecção de corrente sanguínea, em sepsis ou infecção urinária complicada, o cefidrocol é comparável com a melhor terapia disponível. Pero, nesse estudo, há observado uma taxa de mortalidade mais alta para os pacientes com Acinetobacter baumannii. Por causa desse estudo, tive uma advertência em bula dizendo que cefidrocol havia observado uma mortalidade maior em pacientes com Acinetobacter baumannii. Ele criou uma dúvida. É porque os pacientes são mais graves, são mais sérios, ou é porque a droga é pior? Há criado uma dúvida muito importante. E no segundo estudo, isso. E no segundo estudo, esses 2 estudos são de fase 3. Temos um estudo anterior, que é chamado APEX-C-UTI, que é fase 2, para uso de cefidrocol para o tratamento de infecção urinária complicada, pero não fase 2. E na fase 3, temos para pneumonia nosocomial. E nesse estudo, lá, há comparado a taxa de mortalidade entre cefidrocol. Aqui você tem a baseline, tem Klebsiella, Pseudomonas, acineto. Aqui você tem o tipo de patógeno que foi observado, e cefidrocol se mira a diferença de tratamento, não há diferença. Cefidrocol é provado ser não inferior a meropenem. O meropenem é dado 2 gramas a cada 8 horas, em infusão estendida. Se diz infusão estendida em espanhol também não. Infusão estendida. Não há observado acá a diferença em Acinetobacter. Aqui não teve diferença. E temos muitos estudos, tem uma revisão muito boa, 2 revisões muito boas sobre todos os estudos clínicos de cefidrocol. Um é do Kate Kay e o outro é Viale,
são muito boas referências que há compilado todos os estudos feitos com cefiderocol. Porque cefiderocol foi aprovado em 2019. Então, temos muita evidência a respeito do cefiderocol pelo tratamento das infecções. Temos muitas descrições de resistência. E a resistência nem sempre é associada ao uso de cefiderocol. Muitas vezes, quando prescrevemos ceftazidima, meropenem, ceftazimavibactam, podemos ter resistência cruzada a cefiderocol. E acá é muito importante porque esse estudo, Madalena Gianella é uma das autoras desse estudo, ha feito um estudo que ha feito uma meta-análise dos estudos com Acinetobacter baumannii. E essa é a carta resposta. É muito importante que os autores não encontraram diferenças com Acinetobacter baumannii e cefiderocol. Eles disseram que cefiderocol é uma droga segura e com resultados superiores para o tratamento de Acinetobacter. So, é muito bonito, porque essa carta ha sido publicada, há uma resposta da indústria farmacêutica que critica o autor, porque a indústria não é aprovada pelo uso de Acinetobacter. Então, os autores que dizem, não, é muito bueno para Acinetobacter, a indústria diz, não há mirado o resultado suplementar. E a autora disse, não, melhor ainda, porque agora temos mais dados e podemos afirmar com certeza que é bueno para o tratamento de Acinetobacter, que o tratamento com cefiderocol não é inferior para o tratamento. Então, para Acinetobacter, pode dar. Recomendo olhar esse artigo, muito bueno. É um preprint, não está publicado ainda. Cefiderocol. Quando iremos ter cefiderocol na América Latina? Essa é uma boa pergunta. Porque é aprovado em 2019 nos Estados Unidos, na Europa e nós outros. Quando? Cefiderocol tem uma combinação. Se queres que paro, Francisco, estou falando bem despacio. Está bem, Inês? Vou atrasar muito? Cefiderocol tem um acordo, um agreement between Shionogi, a companhia japonesa que ela fabrica cefiderocol, e GARDP. GARDP is Global Antimicrobial Partnership. No, é Global Antibiotic Research and Development Partnership. GARDP is a non-governmental organization, and it's their role, their papel, é providenciar os estudos em resistência em países low and middle income countries e também favorecer o desenvolvimento de novas drogas. Então, estão participando do desenvolvimento de ceftazidime-taniborbactam, zoliflodacin, tem muitos estudos. Então, compreenderam? GARDP tem um acordo com Shionogi. Shionogi ha transferido o know-how de como fazer cefiderocol do GARDP. GARDP agora lo buscou por uma planta farmacêutica para produzir cefiderocol. A planta é uma planta em Índia que vai fabricar cefiderocol para distribuir para o mundo. O plano, o que me diz, vai demorar, não vai ser logo, se planeja talvez em 2026, pero é muito boa via para a aquisição. Se uma indústria farmacêutica passa da tecnologia para uma outra indústria que vai distribuir essa medicação a um custo mais baixo para os países em desenvolvimento. Me compreenderam? Cruza os dedos para que tudo dê certo, porque é uma alternativa de acesso para a América Latina. Então, creio que, quem sabe. Próximo. Sulbactam durlobactam. Sulbactam durlobactam, se alguém, em algum dia, perguntasse para mim, Ana, é possível associar 2 inibidores de beta-lactamase? Eu diria não. Por isso que não sei nada. Penso, não sei nada. Então, eles combinaram sulbactam, que é um inibidor de beta-lactamase, pero tienes atividade in vitro contra Acinetobacter, Klebsiella, principalmente contra Acinetobacter, porque tens uma afinidade para PBP1 e PBP3. É um inibidor. Aí, combinado com Durlobactam,
que é novo inibidor de beta-lactamasa da família DBO. DBO é mais fácil do que dizer diazabicicliotonona, não sei dizer nem em português, quanto mais em espanhol. É um inibidor de classe A, C e D. É um inibidor muito importante. Ele é importante também porque também tem atividade contra PBPs, tem afinidade contra as PBPs de enterobactérias e de Acinetobacter. Dulobactam tem atividade contra Acinetobacter. Sabias que Acinetobacter resistentes a carbapenem, temos a distribuição de clones internacionais na América Latina, também temos clones locais que são resistentes, e a principal causa de resistência a carbapenemas, é a produção de carbapenamasas de classe D, como OXA 23, OXA 58, OXA 143. Então, tem atividade. Também é muito importante lembrar, mirar, recordar, que se tenho produção de NDM, múltiplas cópias, ou se tenho modificação de PBP3, pode ter resistência a Sulbactam Durlobactam. Uma importante mensagem é que, embora estou falando de novas drogas, todas elas há descrições de resistência. Só é muito importante procurar o lugar certo para prescrever. É muito importante PROA. PROA acá é fundamental, porque temos que decidir como melhor prescrever essas novas drogas. O mecanismo, há dito que tem mutações em PBP3, NDM. É importante lembrar que é muito importante ter, quando temos uma combinação de antimicrobianos, é muito importante pensar que a farmacocinética e farmacodinâmica dos antibióticos têm que ser similares. Não puedo combinar antibióticos que têm farmacocinética muito distintas. Tem que ter similares. Se mira Sulbactam e Durlobactam, essa apresentação está disponível na internet. Essa avaliação do FDA sobre Sulbactam e Durlobactam. É muito boa. Acá pode observar que não há interação entre drogas, que tem boa penetração em fluido epitelial pulmonar. Não sei como se diz em espanhol, mas me compreendem? Então, isso é muito importante, que é importante para o tratamento de pneumonia, que o antibiótico se concentre nos pulmões. Acá se mira qual é a meta de farmacocinética e farmacodinâmica que queremos para Sulbactam Durlobactam. É muito importante que a fração de tempo no intervalo entre doses seja superior a 50% do tempo. Se miras acá, se vem MIC 4, tens acima de 90%, porque o que quero é que a probabilidade de atingir a meta da farmacodinâmica seja superior a 90% para esta meta. 50% do tempo o antibiótico, a concentração de antibiótico tem que estar acima de 50% do intervalo entre doses. Me compreenderam ou não? Se não me compreenderam, eles traduzem. O próximo, por favor. Aqui, só porque é mais bonito, o slide da companhia, porque a companhia ha aprovado, tem um estudo de fase 3, que é chamado ATTAC, que é muito importante, né? ATTAC é muito bonito. É um estudo, me gusta muito os nomes de estudos clínicos, porque são muito criativos. Né? É um estudo multicêntrico. Se miras acá, temos centros em Brasil, em México, Peru, e nos Estados Unidos. Temos mais de 16 países e 183 pacientes. Passa o próximo, por favor. Acá, temos dois grupos. Temos a parte A do estudo e parte B. A parte A, temos que ter um paciente com pneumonia nosocomial ou pneumonia associada à ventilação mecânica. É muito importante porque há usado acá BioFire para identificar os pacientes que tinham pneumonia por Acinetobacter baumannii. Eles identificam o paciente tinha que ter um aislado que era sensível a ampicilina Sulbactam Durlobactam e colistina. Se aislado era suscetível, ia ao estudo que era a parte A,
que recebia ou do Lobactam ou colistina, sempre associado a imipenem. Foi clara? Acá, se tinha um aislado que era resistente à colistina ou o paciente tinha uma reação adversa à colistina, ia ao parte B e recebia Subactam do Lobactam. Clara? Bom, quando mira cá, a avaliação em teste de cura, tinha em 7 mais 2 dias, e o follow-up do teste de cura, que era a sobrevivência, se diz sobrevivência, survival? Sobrevivência no dia 28. Se miras, pode passar para o próximo, por favor? Olha aqui primeiro, o primeiro slide, olhando toda a mortalidade em 28 dias. A mortalidade tinha uma diferença de 12,3% em o braço que receberam colistina e Subactam. Quer dizer, porque você está olhando a porcentagem de mortalidade. Todo clínico, toda enfermeira, como se diz, nurse, todo mundo que está no hospital sabe que a mortalidade com pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia hospitalária causada por Acinetobacter, a mortalidade é muito alta. E com colistina é pior. Não é novidade. Então, a causa de mortalidade, a taxa de mortalidade era maior no grupo que recebia colistina. E também, se prescrevem colistina, sabe que tem nefrotoxicidade. É um segredo para mim, é muito claro que se prescrevo um beta-lactâmico, tenho menos toxicidade renal que se prescrevo colistina. Então, o estudo mostra que a mortalidade foi maior com colistina e a nefrotoxicidade foi maior com colistina. Passa o próximo, por favor. Esse diapositivo é o estudo original que é sido publicado em Lancet Infectious Disease. E acá, em vermelho, em rojo, tem a curva, toda a casa de probabilidade de sobrevivência, acá, com Subactam do Lobactam e aqui com colistina. É só para mostrar o original. É muito melhor olhar o outro que é mais fácil, mas tem Passe o próximo, por favor. Acá é só para mirar a casa de nefrotoxicidade. Aqui eles usam a escala de Riffle, que você vai ter injúria, failure, que aqui em colistina a nefrotoxicidade é muito alta em comparação. Passe o próximo, por favor. Quando prescrevo para Acinetobacter, ampicilina Subactam, quando prescrevo Subactam do Lobactam, combinado a imipenem, lhe parece algo? Tenho uma cepa sensível a imipenem. Tenho uma cepa sensível a Subactam do Lobactam. Lhe parece que é uma combinação muito boa ou muito ruim? Tenho 3 drogas que têm atividade contra a Acinetobacter. E se prescrevo colistina e imipenem contra a Acinetobacter? Não é justo, porque colistina e imipenem, temos o documento da Sociedade Americana de Infectologia, temos a guideline europeu, que dizem não prescreva a colistina com carbapenem, porque a atividade é inferior. E temos um estudo que ha feito isso. Então, temos uma crítica muito importante. Essa daqui é uma carta sobre críticas a respeito do estudo, porque não é justo, porque temos uma combinação que é muito favorável a Subactam do Lobactam. Me compreenderam? Está bem. Acá é o mesmo, pero é uma análise de um subconjunto, de um subset do ataque, mirando os casos que tinham infecção monomicrobiana e as infecções polimicrobianas. E a mortalidade para as infecções polimicrobianas são mais altas, tanto para o grupo que tomou Subactam do Lobactam, quanto para o grupo que recebeu colistina. É claro, porque nem sempre temos recuperação del MIC, de suscetibilidade, quando se prescreve do Lobactam. Acá, podes mirar, que temos uma correlação entre
como é que eu sei, uma recuperação de MIC e de imipenem e a presença de Dulor-Bactran. Aqui não tivemos, e aqui tivemos. Então, muitas vezes, Dulor-Bactran não inibe classe A, inibe classe D, inibe. Então, eu posso ter uma redução da MIC. Se não me compreende, me diz que tenta me explicar melhor. O próximo, por favor. Astreonave-Bactran. Quantos minutos? Estou falando muito despacio. Muito despacio. Mas, porque, senão eu vou mais rápido. Astreonan. Astreonan é um excelente beta-lactâmico, é um monobactâmico, tem excelente atividade contra enterobacteriales, principalmente porque tem atividade no PBP3. PBP3 é a rainha das PBPs. PBP3. Astreonan não é inibido por beta-lactamases de classe B. Carbapenamasas de classe B não hidrolisam astreonan. É sensível. Pero, BLE, carbapenamasas de classe A hidrolisam astreonan. Claro? Está bem. E astreonan tem excelente... Passa o próximo para mim. Está ótimo. Acá, se olhas a distribuição de MIC, de Astreonan avibactam, podes perceber que tem excelente atividade contra enterobactérias resistentes a carbapenemas, tem KPC, OXA48, e quando tienes doble produção de carbapenamase. Perfeito? Passa o próximo. Vou falar um pouco mais rápido, pode? Porque senão vou demorar. Se pode olhar acá, esse trabalho é de Hélio Sader. Hélio Sader foi meu orientador de mestrado e doutorado. Agora trabalha nos Estados Unidos. Hélio Sader ha mostrado a MIC, a porcentagem de sensibilidade sobre Astreonan avibactam em diferentes aislados de diferentes partes do mundo. E se olha a América Latina é amarelo. Podes perceber que a atividade de Astreonan avibactam é muito alta. É muito alta em muitas partes do mundo porque tem atividade contra. O avibactam inibe as carbapenamasas de classe A, inibe as beta-lactamasas de classe C, não inibe classe D, solamente OXA48 em derivados de OXA48. Então, tem uma atividade muito boa. A resistência, mais uma vez, se tem modificações em PBP3, e especificamente uma inserção de 4 aminoácidos em uma área específica de PBP3. E se tens também um clone que é produtor de AMP-C, que tem essa mutação em hiperproduz beta-lactamasa, tem mutações em Astreonan avibactam. Passa o próximo, por favor. Acá trouxe, não há encontrado a publicação do artigo de fase 3 de Astreonan avibactam, pero há apresentado em ID Week de trabalho. The ID Week de study de fase 3 é chamado de Revisit Study. Foi publicado, o primeiro autor é o professor Yahuda Carmeli, é o primeiro autor, e ele mostrou, são os slides diapositivos do ID Week, tá bem? Porque não há encontrado o estudo clínico. Passa o próximo, por favor. Tienes que ter, ninhos desses estudos, tem todas as drogas, todos os antibióticos que há apresentado, tem planos para a população pediátrica. Pero solamente cefiderocol tem alguns estudos em população pediátrica. A maioria dos estudos são em adultos. Então, tenias adultos com pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia hospitalária, que ha recebido Astreonan avibactam e meropenem com colistina. O que acontece? Se tinha infecção intraabdominal, porque nesse estudo era pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia hospitalária e infecções intraabdominais complicadas. Para infecções intraabdominais complicadas, porque Astreonan avibactam não tem atividade contra bacterióides fragilis, como se diz fragilis, não tem atividade, há que combinar metronidazol.
Então, todos os estudos com infecção intraabdominária têm que combinar metronidazol. Então, um braço, se diz braço, arma, como se diz? Um braço recebia Astronavbactam com metronidazol se era infecção intraabdominal e o outro braço, meropenem com colistina. Aqui, o que se observa? Que as taxas de cura e de falha, as taxas de cura sempre são maiores, melhores em infecção intraabdominal que pneumonia. Sempre. As taxas de cura clínica são menores em pneumonia. Por quê? Porque infecção intraabdominal, muitas vezes, eu tenho o controle de foco infeccioso. Eu tenho a cirurgia. Então, é mais fácil. Pneumonia hospitalar, muitas vezes não tenho certeza que o paciente realmente tem pneumonia hospitalar, o diagnóstico é muito difícil, temos uma grande proporção de pacientes que são colonizados e não têm infecções, a população é muito grave, muito doente, então sempre a resposta em pneumonia é inferior que infecção intraabdominal. Se olhas acá, a cura clínica em infecção intraabdominal é 78,4 no braço da Astronam com metronidazol, e se você olha em pneumonia, vai ser 45,9. Mas quando compara o outro braço é 41,7. Quer dizer, as taxas, é o paciente que é mais grave, é a infecção que é mais difícil de tratamento. Me compreendem? Aqui, você tem a mortalidade em 28 dias por todas as causas, a mesma coisa. A mortalidade vai ser muito maior no grupo de pacientes com pneumonia. Não tem diferença. Pronto, fui muito... Me compreendem? Estou me sentindo muito mal agora. Porque não hablo portunhol. Essa é a primeira vez que dou uma charla em portunhol. É a primeira vez. Então, perdona-me. Cefepime-taniborbactam. Cefepime-taniborbactam é uma nova molécula. Taniborbactam é o primeiro inibidor de beta-lactamasa que tem atividade contra carbapenamasas de classe B. É considerada uma molécula inovadora. Compreendem? Taniborbactam. Ele não é derivado de BO. Avibactam, Helebactam, todos eles são DBO. Esse AK não, é um derivado de bórico, ácido bórico, boronato. Então, ele é igual ao Vaborbactam. É a mesma família de Vaborbactam, pero com modificações melhores. Tem atividade contra VIM, contra NDM, pero não tem atividade contra VIM. Contra INP. Ok? Aqui temos o coeficiente de inibição. Quanto mais baixo é o coeficiente de inibição, melhor é o inibidor. Depois, Wanda, dá os slides, eles podem mirar os slides. E se querem os estudos, também tem os estudos, que dá um trabalhão procurar os estudos. Acá, é o mesmo, se comparas a MIC 50, do grupo que tem serinocarbapenamases, carbapenamases de classe B e oxacarbapenamases, ele compara o MIC de cefepime e cefepime-taniborbactam, podes comparar que temos cepas que são sensíveis a casav, cepas que são resistentes a casav é ceftazimabactam, que são sensíveis a cefepime-taniborbactam. Pero, se mira SPM1, não é muito frequente agora em Brasil, pero foi muito frequente em Pseudomonas aeruginosa, é uma carbapenamasa de classe B, que era muito frequente em Brasil, não tinha atividade, cefepime-taniborbactam tem uma atividade marginal contra SPM1, pero tem. Mira, passa o próximo para mim. Quando tem resistência a cefepime-taniborbactam, NDM, claro, né? NDM com inserção de PPP3. Recuerda que é dito que tem 4 inserções de aminoácidos que são muito importantes em PPP3. VIN1 com mutação em PK35, que é a zonaporina de Klebsiella, INP8. Temos também cefepime-taniborbactam, tem atividade contra NDM1, 5, 7, pero não tem atividade contra NDM9. Porque tem essa mutação
que tem essa substituição é muito importante para a atividade cefepime-taniborbactam. Em VIN2, quando tienes essa mutação, que é correspondente à mutação encontrada em NDM9, também é importante. Tem resistência. Não é dito para vocês que tem heteroresistência cefidrocol. É muito importante a heteroresistência cefidrocol em Acinetobacter. Pero acá tem esse estudo que ha demonstrado que a heteroresistência cefepime-taniborbactam é um problema, especialmente em NDM, quando se faz a análise populacional. É o próximo. Estamos acabando. Tem um estudo de fase 3, que ha comparado cefepime-taniborbactam com meropenem, e mais uma vez temos que se compara o grupo que foi superior a cefepime-taniborbactam ha demonstrado superioridade contra meropenem em uma subanálise de estudo clínico. Passa o próximo. Por favor. Aqui é só para mirar o estudo clínico, que é independente da população, da bactéria, se tem bacteremia, se tem critério para resposta inflamatória sistêmica, sempre a subanálise ha favorecido cefepime-taniborbactam. É o estudo. Passa o próximo. Pero, com o estudo de fase 3, que foi muito bueno para cefepime-taniborbactam, a companhia ha aplicado para a aprovação do FDA e ha tomado um não. Por quê? Em fevereiro de 2024, agora. Por que o não? Não por causa da eficácia, não por causa do problema com o estudo clínico foi bem, está bem, pero a FDA ha perguntado para mais detalhes sobre a produção, como é produzido cefepime-taniborbactam. Outra coisa que não é dito, que é muito importante, quando tem ceftazimab-bactam, tens um vial com a droga ceftazimab-bactam. Quando tem sulbactam e dulorbactam, estão em vials separados. É um problema. Sulbactam e dulorbactam. E acá, cefepime-taniborbactam também estão separados. Então, o problema com FDA é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Aqui, ó. Eles querem saber dados adicionais sobre a química, como é produzido a molécula de taniborbactam, sobre estabilidade e controle. Então, o problema com a droga tem que demonstrar como é produzido taniborbactam. Tá bem? Então, acho que era isso. Queria só dizer uma palavra muito rápida sobre, é muito importante, como se diz, papeles, roles, como se diz, papel, de não tradicionais, medicinas, drogas, compostos que não são tradicionais. Queria chamar a atenção. Me encanta Esbecase, não é contra gram negativo, é contra gram positivo, pero é uma indolizina que foi extraída de fagos. Temos um estudo clínico que hace para infecção de torrente sanguínea contra Staphylo aureus, Esbecase plus daptomicina, é só daptomicina. Então, é um produto de fago que ha demonstrado muito potente atividade contra Staphylo aureus. É o futuro. Outra coisa muito importante é bacteriofage. Não acho que bacteriófago vai ser acertado para todas as pessoas, em casos muito selecionados, pero creio que é importante, principalmente para aqueles pacientes que não há opções terapêuticas. Creio que é em minha opinião, sempre combinado os antibióticos, porque quando o fago desenvolve resistência, a bactéria desenvolve resistência ao fago, ela volve a ser sensível ao antibiótico. E me encanta o produto terapêuticos vivos, que são agora aprovados pelo FDA. Então, é muito importante ter a mente aberta para novos produtos, porque os antibióticos velhos são pouco inovadores. Próximo. Queria terminar primeiro. Muitas graças pela invitação. Perdão por meu portunhol, perdão. Tentei ser rápida, pero é impossível falar em portunhol rápido.
Queria deixar como mensagem que nos novos antimicrobianos, a maioria deles, quase todos, são a combinação de um beta-lactâmico com um novo inibidor de beta-lactamase. As opções terapêuticas para os gram-negativos multiresistentes, como temos na América Latina, são muito restritas. E mais restritas ainda se estamos em Brasil, se estamos em Argentina, porque não temos essas novas drogas. Só é pior a nossa situação. Eu creio que as terapias não tradicionais são muito importantes, e as terapias não tradicionais terão um papel mais importante no futuro, e que é muito importante o controle da infecção, porque a disseminação de clones epidêmicos e endêmicos é vergonhoso. Eu tenho vergonha em Brasil, eu tenho vergonha em meu hospital, porque as pessoas não lavam as mãos, as pessoas não fazem o básico. Então, é muito importante o controle da infecção, é muito importante a prescrição de antibióticos quando realmente o paciente necessita de antibióticos. É muito importante ter acesso a novos antibióticos e novos métodos diagnósticos. Não sei se sabem que lá Médicos Sem Fronteiras, pode-se dizer assim em espanhol, Médicos Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras tem uma petição contra Cepheid, porque querem o teste Cepheid Gene Expert por $5. Tem uma petição que todas as pessoas podem assinar, firmar, que tem por $5. Isso é muito importante. Então, quero lembrar, prescrever antibiótico certo, comprova, controle da infecção é fundamental, acesso a novos antimicrobianos e novos métodos diagnósticos. É fundamental. Penso que no futuro as pessoas vão dizer, eles prescreviam antibióticos assim, porque não podemos prescrever como prescrevemos agora. Me compreendem? Isso é um problema. Então, muito obrigada, muitas graças. Passa a próxima. Só quero passar. Tenho só 2 recados, 2 mensagens finais que havia esquecido, que não me recordei. É muito importante. O GARDP, miram o sítio de GARDP, sítio que se diz, website. Mira o sítio de GARDP, porque tem muitas boas entrevistas, tem muitos bons material. Passa o próximo slide, diapositivo, por favor. And this é muito importante também. É uma iniciativa, creio que a maioria de vocês conhece Dilip Natawani. Dilip era um professor na Escócia. Ele agora é retirado, se diz aposentado, retirado. Ele tem essa iniciativa de disseminar o conhecimento de graça, for free, para todas as pessoas. Tem muito material educativo nesse website e é pouco consultado pelas pessoas. E vocês também podem contribuir com material em espanhol, porque agora estou trabalhando em compartilhar coisas em português, porque temos outros países que falam português e que não têm acesso a material em inglês. E se podem compartilhar também, posso apresentar Dilip, se vocês não trabalhar em conjunto, que é muito importante. É for free, é de graça, é para disseminação de conhecimento. Agora é o último slide. Desculpa. Más allá de los debates que hay con el tema del uso de la MIC, como le decís vos en la práctica clínica, siempre nos dan los datos de la MIC 90, ¿no? ¿No podremos usar en algunos escenarios la 50? Porque necesitamos la 90 siempre. No. En algunas infecciones como la urinaria, en ciertos pacientes, ¿para qué necesitamos la 90? A MIC 50, o objetivo é mirar a potência in vitro do antibiótico. Se queres saber se é potente, mira o MIC 50. Se queres compreender como se distribui a população de bactérias, se a maioria das bactérias testadas são sensíveis ou resistentes, mira o MIC 90. Então, se vai fazer um formulário, se vai dizer uma diretriz, o guia, queres indicar o antibiótico que tem atividade contra a maioria das bactérias. Pero, para prescrever antibiótico, é importante mirar o MIC individual. Me compreendeu, Francisco? Sim. Então, é importante olhar a MIC 90 para ter uma ideia como a população de bactérias testadas se distribui.
Então, se estou escrevendo guia formulário terapêutico, eu vou mirar o MIC 90, porque quero ter uma ideia que a maioria da população bacteriana é sensível ou resistente ao antibiótico. Mas para uso individual, o MIC del paciente. Yo creo que tendríamos que pensar en esa instancia porque hay algunos escenarios como infecciones urinarias, te decía, que a lo mejor no hace falta tener la MIC 90. Nós nunca temos MIC para infecção, não sei acá em Argentina, mas em Brasil, quando temos aislado de urina, a maioria dos laboratórios não fazem MIC. A maioria dos laboratórios fazem disco de fusão. Porque para infecção urinária, a maioria dos antimicrobianos que são prescritos atingem altas concentrações urinárias. Então, talvez não há necessidade de ter a MIC. Pero, se tenho infecções muito importantes de serem tratadas como endocardites, infecções de corrente sanguínea, aí é fundamental ter a MIC. Osteomielite. No, me refería sobre todo a infecciones que no sean de alto inóculo, ¿no? En otras a lo mejor podemos pensar en eso. De las dosis, me pregunto si estaremos usando las dosis adecuadas de plasmicina y de cefidrocol, porque plasmicina 15 miligramos kilo, esa es la dosis que se usaba de amicacina y aprendimos que para las KPC tenemos que usar 30 miligramos kilo. Y cefidrocol lo mismo, con esa vida media, aunque se den infusión extendida, quizás en ciertas infecciones de alto inóculo como neumonía, tal vez hay que usar cada 6 horas, infusión todo el intervalo. ¿Qué te parece a vos eso? Parece que a sua observação é correta. Não é dito em minha apresentação, mas vários estudos, várias bulas recomendam que quando tienes o clearance de creatinina superior a 130 em pacientes sépticos, tienes que prescrever a maioria dos antimicrobianos de 6 em 6 horas. Por isso, Francisco, creio que agora não prescrevemos antibiótico corretamente, porque temos que prescrever, teníamos que saber a concentração inibitória, o mecanismo de resistência, a concentração de antibiótico em sangue do paciente, perdão. Creio que agora não prescrevemos antibióticos corretamente, porque teníamos que ter o MIC de patógeno, teníamos que ter o mecanismo de resistência, porque muitas vezes quando combinamos antibióticos não é o mesmo para todas. Se tem o Klebsiella, produtora de carbapenamasa, de classe KPC, pero tenho aislados que têm mutação em purina, tenho aislados que não têm mutação em purina, tenho aislados que têm produção conjunta de BLE, então é muito específico do patógeno e o paciente. Temos que ter a concentração sérica, o sítio da infecção, temos que saber como está sendo metabolizado, como está sendo excretado. Creio que não prescrevemos antibióticos corretamente. Creio que no futuro, como é dito na apresentação, Francisco, no futuro dizer, meu Deus, prescreviu antibióticos assim. Entendeu? Estava errado. A ver, ¿hay alguna pregunta por aquí? Yo te quería preguntar si ustedes tenían experiencia en el tratamiento de Acinetobacter con Sulbactam y Avibactam. Não tenho experiência, porque essa droga não é aprovada em Brasil, então não tenho nenhuma experiência. Tenho experiência com polimixina B e carbapenem. Sei que os guias não recomendam carbapenem associado a polimixina, porque temos estudos que mostram a monoterapia para Acinetobacter com colistina é igual com colistina peromeropenem. Pero me perturba, não tenho certeza absoluta, porque tenho a impressão que em muitos casos, quando combino polimixina com carbapenem, tem uma atividade maior. Me compreendeu o que eu disse? No tengo experiencia con Sulbactam y Lobactam. Está bien. Nosotros tuvimos 2 pacientes con Acinetobacter colistina R y bueno, no hubo más opción que tratarlos con Avibactam, Sulbactam con la combinación y bueno, con uno tuvimos éxito y bueno, el otro paciente falleció pero por otras causas. ¿Y tratamiento de Acinetobacter con altas dosis de Sulbactam? Eu creio que sim. Quando temos casos de Acinetobacter resistente à colistina, prescrevemos polimixina B, meropenem e ampicilina sulbactam. Creio, se queres, quando miras Acinetobacter na América Latina, a maioria tem MICs muito altos para ampicilina sulbactam, porque os clones internacionais têm MICs muito altos para ampicilina sulbactam.
pero que a combinação de meropenem, ampicilina subactam em polimixina é sinérgica em muitos casos. Então, creio que me gusta a ideia. Então, pero quero fazer um comentário. Se queres prescrever ampicilina subactam para o tratamento de Acinetobacter na América Latina, está perfeito, porque existe o racional para sinergismo. Pero não pede para lá testar com disco de fusão, com o teste, porque não funcionam. O teste é um problema. Tienes que fazer microdiluição em caldo. Se vai fazer microdiluição em caldo, tienes que ter o subactam, o separado. Em pandemia, não há tenido polimixina B, tivemos que usar ampicilina subactam combinado a outras coisas. E foi um problema, porque não podíamos fazer subactam, porque Sigma não entregava subactam. Mas me compreende? Tienes que testar microdiluição em calda, porque temos estudos que mostram que disco de fusão e teste não funcionam. La última pregunta tenemos, gracias. Por isso, minha recomendação... Wanda... Perdão, só vou completar. Va bien. Minha recomendação, em meu hospital, disse aos clínicos, prescrevem ampicilina subactam quando achas que é necessário, em caso que tenha resistência à polimixina, pero não pedem para o laboratório testar, porque o laboratório clínico não hace microbiología en caldo. Muy cortito. Tenemos, igual que Flavia, experiencia con Sulbactam, Avibactam. O sea, como el Durlobactam, Sulbactam de los países en vía de desarrollo. Y nos ha ido, la verdad, que muy bien, y está publicado el artículo de Pasterán con la sensibilidad in vitro. Pero mi pregunta no es esa, es plasmicina cefiderocol, ¿monoterapia o combinado? Plasmicina é aprovada somente para infecção trato-urinária. Se vai usar infecção urinária, a única indicação para o uso de aminoglucose em monoterapia é a infecção trato-urinária. Então, se vai tratar a infecção urinária, creio que essa plasmicina em monoterapia é suficiente. Não acho que é necessário combinar. Se vai tratar uma infecção muito resistente por uma NDM9, está autorizada a fazer o que quiser. Muchas gracias. Vamos a hacer la siguiente charla, que es cortita, y después hacemos el intervalo para el almuerzo. La invito a Janina Nuchetelli y a Inés.